Essa jovem estava voltando de um show no meio da noite quando um dos pneus do seu carro furou. Logo depois, algo terrível aconteceu com ela. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! No dia 3 de junho de 1991, Denise Huber, de 23 anos, estava voltando para casa depois de um show em Inglewood, Califórnia. Era um pouco mais de 2 horas da manhã e Denise tinha que trabalhar mais tarde naquele dia. Mas isso não importava naquele momento, pois ela tinha se divertido muito naquela noite. Ela deveria ter ido ao show com seu namorado Steven Rocks. Eles estavam em um relacionamento há apenas alguns meses, mas ela conhecia Steven há anos. Eles se conheceram em um restaurante onde Denise trabalhava como garçonete e Steven como barman. Steven descobriu de última hora que tinha que trabalhar naquela noite e não poderia acompanhar sua namorada ao show. Com isso, ele perguntou ao amigo deles, Robert Clauvert, se ele poderia ir com Denise. Robert aceitou e disse que poderia acompanhá-la naquela noite. Mais cedo naquele dia, Denise estava se arrumando para o show na casa em que dividia com os pais e o irmão em Newport Beach, Califórnia. Para aquele show, ela escolheu um vestido preto, salto alto, meias escuras e uma jaqueta para usar. Os pais de Denise, Dennis e Yoni, gostavam de ver sua filha saindo com os amigos e se divertindo. Eles tinham um ótimo relacionamento e Denise passava muito tempo com eles. Ela adorava ir à praia e almoçar com a mãe, e elas passavam um tempo cozinhando pratos diferentes juntas. Denise também tinha um relacionamento muito próximo com o pai. Toda sexta-feira, eles tomavam um café da manhã juntos e Denise era descrita como a filhinha do papai. Apenas 1 ou 2 dias antes de ir ao show, ela deixou um bilhete no computador dele que dizia: "Oi pai, eu te amo. Tenha um ótimo dia. Com carinho, Denise." Ela foi descrita como uma jovem muito apegada à sua família e que era muito divertida. Denise se despediu dos pais naquela noite e eles não tinham ideia de que aquela seria a última vez que veriam Denise novamente. Quando Denise saiu da casa dos pais, pegou o carro e foi até Huntington Beach. Robert morava lá e ela disse que o buscaria para que eles pudessem ir de carro até o show. Eles chegaram no local mais ou menos às 8 horas, antes compraram uma garrafa de vodka e durante o show beberam mais um pouco. O show foi muito divertido e Denise e Robert curtiram bastante aquela noite. Perto das 11h30, o show acabou e os dois decidiram parar em um bar em Long Island e ficaram por ali até o bar fechar. Perto da 1h30 da manhã, eles decidiram que estava na hora de ir para casa. Os dois trabalhavam naquele dia, então já estava na hora de descansar. Denise deixou Robert em sua casa às 2h05 da manhã. Enquanto ela dirigia em direção à sua casa pela rodovia 73, um dos pneus do carro furou. Denise estava a poucos minutos de casa quando isso aconteceu. Era uma área bem iluminada e havia cabines telefônicas ao longo da estrada e um posto de gasolina próximo. Então, deveria ter sido fácil para Denise ligar para alguém pedindo ajuda. Mas nenhuma ligação foi feita. Na manhã seguinte, seus pais perceberam que Denise não tinha voltado para casa. Isso com certeza era incomum, ela era uma jovem muito responsável ali que teria avisado os pais se algo tivesse acontecido. Então, mais ou menos às 6 horas da tarde, eles já estavam bem desesperados porque ela não tinha entrado em contato. Então, eles decidiram ligar para alguns amigos dela para ver se alguém sabia de alguma coisa. Eles ligaram então para uma de suas amigas chamada Tammy Brown. Tammy dirigiu até Huntington Beach e no caminho de volta, por volta das 10 horas, viu o carro de Denise estacionado na rodovia Corona del Mar 73 e imediatamente percebeu que o pneu traseiro do passageiro estava furado. Ela entrou em contato com os pais de Denise e eles sentiram como se tivessem levado um chute no estômago. Eles sabiam que tinha alguma coisa muito errada.
Eles foram até o local onde a Tammy achou o carro e o carro estava numa posição estranha. Ele estava estacionado com o pisca-alerta ainda ligado, estava destrancado, mas os pertences da Denise não estavam ali e também não tinha nenhum sinal dela ao redor. Logo em seguida, a polícia foi chamada, mas os detetives não tinham ideia do que tinha acontecido com ela. Eles não tinham nenhuma pista. Os dias, semanas e meses que se seguiram ao desaparecimento de Denise não revelaram pistas. Seus pais, seu irmão Jeff, amigos e vários voluntários procuraram por ela. Seus pais estavam desesperados. Eles não conseguiam mais trabalhar ou comer. Suas vidas tinham virado de cabeça para baixo. Mas apesar das inúmeras buscas e apelos, nada foi encontrado que fornecesse algum tipo de indicação sobre o que aconteceu com Denise. Havia muitos cartazes na área, um outdoor com o rosto dela e apelos na TV, pois foi um caso que chamou muito a atenção da comunidade de Orange County. O mistério de como Denise aparentemente desapareceu era aterrorizante para todos na área e todos queriam saber o que aconteceu com ela. Mas sem pistas, a polícia pouco podia fazer com os detalhes que tinha e tudo aquilo era um grande mistério. 3 anos se passaram até que, finalmente, a polícia conseguiu uma pista. Em 13 de julho de 1994, nos arredores de Prescott, Arizona, Elaine Kurt foi à casa de John Famalaro para comprar tinta. John era autônomo e trabalhava como pintor de casas. Ele também vendia tintas em um mercado local. E foi em um deles que conheceu Elaine. Disse a Elaine que ela poderia passar em sua casa para comprar mais tinta, já que a cor que ela queria não estava na loja. Foi uma conversa muito breve e simples quando eles se conheceram no mercado e ela pensou que tinha que ir até a casa dele comprar mais tinta. John Famalaro havia se mudado para o Arizona para ficar perto da irmã e dos filhos dela. Ele os amava e os tratava como se fossem seus próprios filhos. As crianças o amavam. John não teve uma infância fácil. Ele era o caçula de 3 irmãos. Sua irmã mais velha se chamava Marion e o irmão Warren. Seus pais, Anne e Angelo, eram pessoas completamente diferentes. Angelo era gentil e atencioso, mas Anne era dominadora e controladora e usava a religião para tentar mantê-los sob controle. Ela os avisava que se comportassem mal, iriam para o inferno. As crianças, quando mais velhas, não tinham permissões para namorar nem para passar um tempo com os amigos. Ela insistia em lavá-los, dando atenção especial ao que eles descreviam como suas partes íntimas. Sua natureza controladora continuou mesmo quando cresceram, e ela o seguia se ele saísse. Tudo isso teve um impacto em John. Se alguém lhe tocasse do lado esquerdo, ele tinha que tocar no lado direito, para que tudo ficasse em equilíbrio. Sua cabeça e pescoço se contraíam constantemente. Mesmo assim, aqueles que o conheciam descreviam como bem educado, divertido e inteligente, mas a maioria admitia que ele era um pouco reservado. Mas não tinham ideia do quão perturbado ele poderia ser. Quando Elaine chegou à casa de John, sentiu arrepios. Não sabia o porquê, mas a grande caminhonete na entrada da garagem a preocupava. Ela teve a sensação de que algo ruim pudesse acontecer. John morava em uma casa de 3 quartos e sua mãe morava em uma casa no outro lado do quintal. John era um acumulador, assim como sua mãe, embora fosse bastante organizado. Tudo estava em caixas e empilhado. Elaine não sabia o porquê a caminhonete a deixou desconfortável naquele dia, mas logo depois ela descobriu. A sensação foi tão ruim que ela anotou a placa e contatou a polícia. Johnny e Dennis mais tarde se referiram a isso como uma intervenção divina. A polícia levou a informação a sério e eles verificaram a placa no sistema. Correspondia a uma caminhonete roubada do condado de Orange. O roubo havia sido registrado cerca de 6 meses antes. Eles então foram até a casa de John e notaram que um cabo de extensão de energia ia da casa de John até o interior da caminhonete. Como o carro estava trancado, eles tiveram que arrombá-lo. Lá dentro, encontraram latas de tinta, mas o cabo estava conectado a um freezer. Acreditando que continha drogas, contataram a divisão de narcóticos. Mas não havia drogas no freezer. Em vez disso, encontraram um corpo. Dentro do freezer, havia o corpo nu de uma jovem em posição fetal.
3 sacos cobriam seu corpo e suas mãos estavam algemadas, atrás das costas. Outros 3 sacos plásticos cobriam sua cabeça. Parecia que ela havia sido amordaçada e seu rosto estava coberto com fita adesiva. A fita ia das pálpebras até a boca. O crânio estava estilhaçado e alguns pedaços da sacola estavam grudadas em cavidades do crânio. Depois disso, um secador de cabelo foi usado para descongelar um corpo, para que evidências vitais não fossem destruídas. Através de exames foi descoberto que o corpo era de Denise Huber. Denise foi identificada por meio de impressões digitais. A causa da morte foram múltiplas fraturas no crânio, causadas por traumatismo craniano contundente, e foi determinado que houve pelo menos 31 golpes na cabeça, causados por um removedor de pregos, que atingiu seu crânio. Ela também foi abusada. A polícia acreditava que, como o corpo estava armazenado em um freezer dentro de uma caminhonete na entrada da casa de John, era muito provável que ele estava envolvido. Como John era um acumulador, a polícia não precisou ir muito longe para confirmar seu envolvimento e encontrou as armas do crime em sua casa. Ele havia guardado as roupas de Denise, os pertences dela, as roupas dele e as armas usadas naquela noite em uma caixa. A polícia agora precisava determinar como e por que o corpo de Denise foi encontrado no Arizona, cerca de 3 anos depois de seu desaparecimento, e eles queriam saber como John e Denise haviam se cruzado. Em 1991, ano em que Denise desapareceu, John administrava uma empresa de pintura em um armazém em Laguna Hills. Ele morava no armazém. Depois de descobrirem isso, a polícia foi até o local na Califórnia e novos inquilinos o utilizavam. O local havia sido limpo desde que John esteve lá, mas ao fazerem uma investigação, encontraram sangue. Esse sangue foi comparado ao DNA de Denise e era compatível. A polícia estava convencida de que Denise foi assassinada no armazém, mas como ela chegou até lá? A polícia acreditava que John estava procurando vítimas quando encontrou Denise tentando arrumar o pneu furado naquela noite. Enquanto ela fazia isso, eles acreditavam que John a viu, parou ao lado do carro dela e, em vez de ajudá-la, a sequestrou. Eles se basearam nisso na condição dos sapatos de Denise. Os sapatos dela foram encontrados em uma das caixas de John na casa dele, uma das caixas que estava marcada com a palavra Natal. Os sapatos estavam com marcas por toda parte e a ponta de um dos saltos estava faltando. Antes de sair de casa naquela noite, os sapatos de Denise estavam impecáveis. E também não aconteceu nada no show para eles ficarem daquele jeito. John então levou Denise para seu armazém, onde amarrou suas mãos atrás das costas. A morte de Denise foi brutal. As algemas estavam tão apertadas que não havia espaço sequer para um dedo passar por elas. Ele então enrolou fita adesiva em volta da cabeça dela, da boca até as pálpebras. John colocou sacos plásticos sobre a cabeça de Denise e a agrediu sexualmente. Ela foi atingida pelo menos 31 vezes na cabeça com um puxador de pregos e um martelo. Pode ter sido mais, pois pode ter havido fraturas sobre fraturas. Seu crânio foi descrito como basicamente despedaçado por especialistas. Havia tecido sanguíneo visível através de algumas das lacerações. O puxador de pregos, a fita adesiva e um martelo manchado de sangue foram encontrados em uma caixa na casa de John. As chaves e suas algemas foram encontradas na gaveta da mesa de John e havia recortes de papel em sua casa relacionados ao desaparecimento dela. Ele havia guardado artigos sobre o desaparecimento de Denise e também gravado um apelo em que Ione e Dennis fizeram na TV, pedindo informações sobre o desaparecimento dela. Logo depois, John foi acusado de homicídio em primeiro grau. 2 circunstâncias especiais foram listadas como parte desta acusação. O homicídio foi cometido durante a prática de um sequestro e o homicídio foi cometido durante a prática de um crime de sodomia. Para a acusação de homicídio em primeiro grau, as provas eram convincentes. O corpo de Denise foi encontrado em um freezer que John havia comprado dias após o desaparecimento dela. Eles sabiam disso porque John havia guardado o recibo do freezer. Esse mesmo freezer foi encontrado em uma caminhonete estacionada na entrada de sua casa. Dentro de sua casa, John havia guardado cuidadosamente todos os itens que quase certamente garantiriam sua condenação.
Ele tinha as roupas que usava na noite em que Denise foi assassinada, os pertences dela e a chave das algemas que estavam nela. A polícia também descobriu que uma mulher que disse ter conhecido John em Phoenix, no Arizona, a levou para o meio do deserto, onde tentou estrangulá-la. Ela lutou contra ele e foi forçada a correr nua para um lugar seguro no deserto. A mulher nunca denunciou o crime, mas conseguiu identificá-lo imediatamente em uma foto. Outras vítimas também começaram a aparecer, incluindo mulheres que relataram que ele as algemou em camas, sem seu consentimento, além de outros casos de comportamento perturbador e violento. As acusações de sequestro e sodomia foram um pouco mais circunstanciais. Sim, era provável que Denise tivesse sido sequestrada devido às circunstâncias, mas caberia ao júri determinar se havia provas suficientes. Em relação à acusação de sodomia, o corpo de Denise foi congelado, o que dificultava a obtenção do DNA necessário. Embora a acumulação de bens por John não lhe tenha deixado espaço para argumentar qualquer tipo de acusação de primeiro grau, sua defesa se concentrou na força das evidências que apoiavam as alegações de sequestro e sodomia. Eles argumentaram que não havia sinais de luta no carro de Denise ou na área ao redor do carro. Argumentaram que Denise poderia ter saído e descido o barranco até o nível da rua, o que teria causado os danos aos seus sapatos. Um investigador fez isso usando sapatos semelhantes e concordou com a acusação que, embora houvesse danos nos sapatos, havia mais danos nos sapatos de Denise. O júri considerou Joe culpado de homicídio de primeiro grau e concluiu que ambas as alegações de circunstâncias especiais eram verdadeiras. Na fase de penalidade do caso, foi revelado ao tribunal que John teve uma infância terrível. Foi tão ruim durante seus anos de formação que não havia dúvidas de que tenha impactado em sua vida adulta. Sua mãe fez ele ter medo de mulheres e de ter relações sexuais, e o fez acreditar que era pecado estar com uma mulher. Ela o impediu de desenvolver seu próprio senso de ser, e mesmo quando o corpo de Denise foi encontrado, sua mãe ainda controlava a vida de John. Mesmo assim, o júri condenou John à morte. Atualmente, ele aguarda sua execução na penitenciária estadual de San Quentin, na Califórnia. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, levou 3 anos para esse caso ser resolvido e é muito impressionante que a Elaine teve uma sensação de que tinha algo ruim naquela caminhonete e que ela estava certa. Não sei como que isso aconteceu, se foi uma sensação, como até os pais da Denise falaram, que foi algo divino que aconteceu naquele dia, porque sem ela, provavelmente esse caso não seria resolvido. Seria muito difícil para a polícia chegar até ele. Então, que bom que isso aconteceu, que ele recebeu a sua pena e aguarda a sua execução. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.